Em algum momento da sua vida, você já se sentiu pequeno? Outra pergunta: você já foi usado por Deus para fazer grandes coisas? Por que será que Deus ele usa os pequenos para humilhar os grandes? A nossa devoção de hoje ela está baseada no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aonde o texto bíblico nos diz assim: O Senhor Deus diz: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Miqueias 5, versículo 2. Você já notou que Deus ele usa justamente os pequenos para fazer o seu trabalho, o seu propósito? Deus ele escolhe justamente as pequenas coisas para servir ao seu plano. Você já percebeu isso? Por exemplo, Deus ele escolhe um homem, entre aspas, sem filho, para gerar uma nação, começando por Abraão. Deus ele escolhe um menino pastor para se tornar um grande rei, rei Davi. Ele escolhe uma pequena aldeia, uma pequena cidadezinha, pequena vila perto de Jerusalém, para tornar o local do nascimento do seu filho. Sem dúvida, o povo de Jerusalém teria reclamado muito. Eles eram uma cidade grande. Jerusalém, a cidade tinha templos enormes, palácios. Ali de Jerusalém, dali eram os sacerdotes, os reis, os soldados. O que aquela cidade pequena, aquele vilarejo, aquela vila chamada Belém tinha para oferecer? Por que Deus escolheu justamente ela e não Jerusalém? O que a pequena vila de Belém tinha a oferecer? Nada. Não muito, ou não muita coisa. A única coisa que Belém tinha a oferecer era ela mesma. Aquela vila tão pequena, no seu, entre aspas, mundinho. Mas era ali, o lugar certo que Deus escolheu para trazer o seu filho. Ali em Belém, naquela pequena vila, nasce o Salvador, o Redentor do mundo. Ninguém jamais seria capaz de reivindicar crédito. Ninguém poderia dizer, Jesus nasceu naquela cidade porque ela é rica, porque ela tem muito dinheiro. Belém não tinha isso. Talvez alguns poderiam dizer, Jesus nasceu na cidade tal porque lá tinha os melhores professores. Mas Deus escolheu uma vila pequena. Lá não tinha, assim, esses professores tão qualificados. Jerusalém era uma grande cidade. Talvez as pessoas poderiam dizer e reivindicar: Jesus nasceu numa cidade rica, próspera, com muitos palácios. Mas não, ele não nasceu nessas cidades. Ele nasceu, muito pelo contrário, numa manjedoura, num curral. Jesus não teve nenhum desses benefícios. O que ele tinha veio de Deus. Deus deu a ele. O que ele tinha então, de fato? O que ele tinha era o povo que Deus deu para ele, para Jesus. Eu sou de Jesus. Eu, você, as pessoas que creem, também pastores, famílias locais. Jesus ele tinha pessoas comuns, pecadoras, pessoas quebrantadas, que reconhecem os seus pecados, a sua fragilidade, a sua fraqueza, mas que sabem que são amadas pelo próprio Jesus e que são chamadas para serem dele. Jesus tinha Belém para salvar, e depois também o resto do mundo, e até mesmo Jerusalém. Todos nós também somos alvos desse amor de Jesus, do seu cuidado e da sua obra de salvação. Jesus ele morreu, sofreu,
ressuscitou dos mortos, mas a primeira vinda de Deus ao mundo como um bebê, como um ser humano, ele escolheu a pequena cidade ou pequena vila de Belém, um lugar tão humilde quanto as pessoas a quem ele veio salvar. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado por me salvar. Obrigado também por me escolher, um tão frágil, um tão pecador, mas que tu mostraste a tua obra de salvação por mim e também por toda a humanidade. Amém. Uma das maneiras do YouTube compartilhar esse vídeo é se ele sentir que esse vídeo é relevante. E para isso eu preciso que você então curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e assim estará me ajudando. Obrigado.